Olá, meu nome é Donizete. Nos vídeos anteriores que eu postei sobre gabarito de fabricação, eu mencionei sobre esse aqui e falei que ia falar sobre ele no próximo vídeo, que é este. E eu chamo a atenção dele pelo fato de ser feito em computador, tá? Eu fiz a modelagem dele, vou mostrar, tá? E criei o fatiamento. Tá? Se você assistiu os vídeos anteriores sobre gabarito de fabricação que eu coloquei, se você não assistiu, depois de terminar esse vídeo aqui, você tem o link na descrição, você vai conseguir ver os outros. Né? Tem uma playlist só dele, só de gabarito de fabricação. Qual a importância de um gabarito de fabricação? Na funilaria artesanal, a gente trabalha com a roda inglesa, com os nossos martelos, com as ferramentas na mão. É uma funilaria artesanal, é como a gente menciona mesmo, né? E a gente precisa de referência. Então, como que a gente consegue essas referências? Fazendo o gabarito. Claro que aqui eu estou fazendo o gabarito para um carro, um pedal car, né? Que inclusive eu vou falar sobre a história dele também. É uma história muito interessante, a desse desenho aqui, tá? Então a gente faz ele completo, tá? Para você ter uma referência. Ele funciona como referência. E você consegue desenvolver as peças depois na hora de modelar, bater, massagear a chapa na conformação que você precisa colocar ele aqui. Perfeito. Então, aí é o seguinte. Todo mundo precisa? Precisa. Aí, mas eu vi um funileiro bom que faz sem precisar disso. Não, ele precisa sim. Ele faz, mas é assim. Ele já está há anos fazendo, então muita coisa já está na cabeça dele. Tá? Então vamos supor, se ele vai trabalhar um paralama de um Fusca, ele já conhece, ele já é macaco velho no assunto, então ele de repente não precisa, mas ele nem que seja um pedaço de papel ele usa. Então o gabarito, na verdade, ele serve para você manter a dimensão original da peça desejada. Se eu fosse fazer esse pequeno carro aqui de qualquer maneira, ele ia sair parecido, mas não ia sair igual. Entende a diferença? Você consegue pegar uma chapa, rolar na roda inglesa, fala, não, aqui eu preciso, vou deixar aqui tal, vou deixar 15 centímetros aqui, vou deixar 30 centímetros aqui. Tá, mas e o original? E a peça que foi mesmo criada? Né? Você tem, por exemplo, aí o paralama dianteiro esquerdo do Lincoln Zephyr 1937. Você tem ele de cabeça? Não tem, mas se você tiver o modelo dele com o desenho e de repente uma peça que represente o paralama, como aqui, olha, ele representa o paralama por dentro, aí você molda a chapa por fora e você consegue manter a linha original do carro, porque você tem a dimensão exata dele. Eu faria um paralama do Lincoln Zephyr 37? Faria. Só que vai caber depois? Perfeito? Entende o conceito? Então, o gabarito é importante para essa finalidade, você manter dimensões, formato, curvatura, né? O ângulo de incidência. Então veja, ele, depois de criado, ele fica nessa aparência, ó, os eixos alinhados. As peças identificadas, tá vendo? E esse processo você utiliza para qualquer objeto tridimensional que você deseje desenvolver, tá? Só não se esquece também de fazer isso daqui. Olha. Então, quando a gente desenvolve um modelo 3D, então, esse
é o carrinho desejado. Deixa eu abrir aqui, tirar essa capa. Olha, esse é o desejado. Esse é o projeto. Então, veja que o projeto que eu gerei no computador é o que está aqui. Tá? Então eu gero uma apostila a respeito dele. Vai com um checklist, um índice, a relação de arquivos, né? O arquivo para corte CNC, o arquivo de plotagem, as folhas em formato A3 com plantas sobre detalhes, né? Por exemplo, esse aqui fala sobre o chassi, esse aqui sobre pedaleira, né? O modelo do carrinho. Olha. Aqui é um mapa para a pessoa se orientar com onde pôr cada peça, né? Então, quer dizer, você faz a coisa bem, tem que ser detalhista, tem que ser detalhado. Porta-malas. Aqui é uma ideia de porta-malas que abre, né? Aliás, esse carro, o porta-malas dele vai abrir. Veja, ele solta. Tá? Então o porta-mala deles vai abrir. Para esse projeto tem uma coisa ainda. Eu criei duas versões. Uma versão convencional e uma versão econômica. E montei a versão econômica. Qual a diferença delas que eu fiz? Tem uma caixa aqui dentro, olha. Geralmente quando você faz um gabarito wooden book desses, você faz essas faixas todas alinhadas, mas elas inteiras, contínuas. Só que a placa de MDF tá cara. Então o que eu fiz? Criei uma caixa interna e coloquei fiz os cortes nos gabaritos do arquivo do AutoCAD para que desconte o volume interno que essas placas ocupariam. E ficou dessa maneira. E eu achei que ficou muito bom. Porque o custo reduziu bastante, né? É claro, se você vai fazer um projeto como esse, eu até digo para você, recomendo para você, faça ele, se você puder, da maneira convencional. Porque assim que ele chega da CNC, você já monta. Dessa maneira aqui, você vai ter que fazer a caixa. Tá? Então você vai ter que fazer a caixa primeiro. Né? Mas se você fizer o arquivo, você gasta mais em tempo do que em financeiro. Mas do outro lado, o convencional você vai gastar um pouco mais em financeiro, mas não vai perder tempo. A hora que as peças chegar da CNC, você só encaixa uma na outra e já está pronto. Então aqui está o modelo criado, né, no software de computador. Para quem tiver curiosidade e quer perguntar, o software que eu utilizo aqui, nesse caso aqui, eu utilizei o Blender. Mas você pode utilizar qualquer um que gere objeto 3D. Pode ser o FreeCAD 3D, Maya, Cinema 4D, 3ds Max, né? Qualquer um deles vai atingir essa necessidade. E o Blender, ele é um software open source, ou seja, ele é de código aberto, então ele é gratuito, né? Olha só que legal, olha, você consegue visualizar por dentro se não tem nenhum problema, se não tem nenhum defeito. E já há alguns anos eu trabalho com o Blender e gosto muito dele, né? No Blender também é onde eu faço o fatiamento dele, né? Também faço o fatiamento dele aqui.
Veja, esse aqui é o fatiamento executado, entende? Então veja que eu consigo tirar nele todas as peças, veja. Esse, por coincidência, é o processo chamado que eu chamo de sistema convencional. Olha só que coisa, olha. Você tem aqui as chapas internas todas inteiras. Aqui, ó. Isso aqui ocupa um espaço muito grande, né? E de fato não seria tão caro fazer em MDF, mas o preço tá exorbitante para mim na atual conjuntura. Então o que que eu fiz? Eu bolei essa caixa interna aqui. Essa aqui é a caixa que eu desenvolvi para poder caber dentro, né? E daí você consegue desenvolver essa armadura aqui. Esse aqui, diferente desse aqui. Esse aqui mostra toda a chapa alinhada, né? O carro tem praticamente 1,40 m de comprimento, pense. Então, para hoje, eu achei para um projeto como esse, eu não podia. O orçamento tá baixo. Então, o que que a gente fez? Eu peguei e desenvolvi o corte relativo a essa caixa. Então, com isso, eu tenho este, né? Este, que é aqui, ó, o bico aquele bico do capu. Esse eu procurei caprichar, preencher, porque você tem a conformação exata numa extremidade que seria importante, né? Para poder avaliar, analisar e ter as peças. Olha, este, né? Olha só que legal. Então esse é o aramado que fica no processo que foi montado, que vocês viram na oficina. Perfeito? Olha só, né? Com a caixa interna, tá o que você viu lá. Tá aqui. E se você ainda acha que acabou, lamento, não acabou ainda não. Esse aqui é um AutoCAD. Então, aquele arquivo que a gente gerou lá no Blender ou qualquer outro, Cinema 4D, etc., você vai ter que transformar ele em imagens 2D. Por quê? Porque se você for imprimir em papel, se você for mandar plotar fora, se você for mandar a CNC laser igual o Ulisses fez para mim, os cortes, ou uma router CNC fresada, você precisa do arquivo 2D. E aí você transforma aquele arquivo 3D que a gente acabou de gerar lá no Blender, né? No software 3D, transforma ele em objeto 2D, em um arquivo 2D, cada uma peça separada. Cada peça tem a sua identificação e sua característica. Veja, olha, por exemplo aqui, olha, F, frente, E de esquerda, Y, porque ele é o eixo Y, e a peça 05, a linha 05 do eixo Y, tá? Não é a peça 05, é o eixo 05, eixo 5, porque ele é separado em alinhamento. Vamos dar uma olhada nessa aqui, por exemplo, olha. Linha central, tá? L, central, eixo, o Y significa o eixo, Y03, quer dizer, ela é a linha 3, é a central do carro. Tá? Essa aqui é a faixa central do carro. Aqui do lado eu tenho ele como se já... porque eu preciso fazer uma confirmação do que foi feito, para não sair asneira, certo? Então esse daqui pode ver que são as linhas daquele projeto econômico, que tem a caixa interna. Então olha só que interessante. Esse é o espaço que a gente economizou lá naquela caixa. E isso, você pode ver que
garantiu uma economia de mais de 70% do projeto. Então, quer dizer, pode pegar e fazer ele tranquilo, tá? O eixo X, a sequência, a linhagem de eixo X, esse é o padrão convencional. E aqui do lado, olha só como ele ficou com o econômico. São as peças que estão lá naquela, né, na caixa que a gente montou. Tá? Então, essa sequência que o mouse está passando aqui é o que está feito lá. E essa daqui é a convencional. Eu um dia ainda vou fazer essa convencional aqui, porque eu sei que funciona e eu sei que fica um conjunto muito rígido, tá? Não que esse aqui não ficou bom, pelo contrário, ficou muito bom, foi muito interessante, mas eu quero usar como mobília da oficina, né? A decoração da oficina, alguma coisa assim, tá? Eu gosto desse tipo de material feito lá. Olha o mapa da planta em deck. Então ele mostra cada posição dessa, as peças, aonde vai, qual é o pavimento, vamos dizer assim, dos decks, tá? Esse é o eixo Z. Essa é a configuração do eixo Z, tá? Inclusive, pela deixa, eu quero agradecer o amigo Ulisses Carvalho. Eu já é um grande amigo, já conheço ele há alguns anos. E ele fez a peça em MDF, fez o corte em MDF, ficou perfeito, ficou fantástico, tá? Um serviço muito legal. E eu deixei o link da página do Facebook dele aqui na descrição do vídeo, tá? Ele faz entrega para todo o Brasil e é um camarada que merece uma consideração, uma atenção no trabalho dele. Obrigado por ter assistido até aqui. Esse nós vamos terminar aqui, vamos parar aqui para o vídeo não ficar longo, tá? Mas no próximo vídeo nós vamos começar a fabricação efetivamente. Nós vamos começar a fazer as peças em lata efetivamente. E também vou te contar a história desse modelinho aqui. Por que que eu escolhi esse carrinho retrô para servir de modelo para nós? No próximo vídeo eu já te conto.